Olá a todos, eu me chamo Olivia Fonseca Maraston, eu sou bolsista PIBIC-UEMP. Meu orientador é o professor Dr. Renato Bernardi. O tema da minha pesquisa é o aumento de violência doméstica em tempos de Covid-19 e a insuficiência de mecanismo de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Começando a introdução, a Lei 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, foi uma grande conquista na luta pelos direitos humanos e principalmente pelo direito das mulheres. Entretanto, mesmo após 14 anos de sua vigência, a violência doméstica ainda é um problema crescente no Brasil e há barreiras que impedem a sua aplicação efetiva. Embora, de acordo com Fernandes, a lei apresente efetividade atemporal, permitindo que se adapte a transformações legais, o modelo de violência introduzido por ela necessita ser aprimorado. Com o advento da pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus, o isolamento social tornou-se medida necessária para conter a propagação do vírus. Esse recente cenário acarretou um aumento da violência doméstica, devido à convivência forçada no ambiente familiar, somada ao estresse, à tensão e ao consumo excessivo de álcool, que são características que predominam em tempos de crise. Diante deste atípico contexto de distanciamento social e de quarentena, as mulheres encontraram dificuldades para denunciar esse tipo de violência. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU a terceira melhor em combate à violência doméstica. No entanto, a mera formalidade da lei não garante por si só sua efetivação. O problema da violência contra a mulher se origina de uma cultura patriarcal que não prioriza a igualdade de gênero e a proteção da mulher. Safiotti, em sua obra intitulada Gênero, Patriarcado e Violência, analisa o papel da mulher ao longo da história, abordando a opressão sofrida pelas mulheres, que foi uma das referências bibliográficas utilizadas na elaboração do projeto. As dificuldades de efetivação da aplicabilidade da Lei Maria da Penha não se limitam apenas à construção machista que naturaliza a violência contra a mulher, mas também ao medo de denunciar que muitas mulheres sentem, a falta de apoio familiar que muitas encontram ao lidar com esse tipo de violência. Também ao desconhecimento da abrangência da lei, que prevê vários tipos de violência e não somente a agressão física. É evidente que o aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia teve sim como fator intensificador o isolamento social. No entanto, a origem da violência não se dá de forma alguma pela quarentena, mas por toda uma tradição machista e patriarcal. O período de distanciamento social não acabará tão cedo, segundo o biólogo especializado em virologia Átila Yamarino. Portanto, o objetivo do trabalho é evidenciar os fatos que proporcionaram o agravamento da violência doméstica no período de pandemia, assim como indicar os fatores que impedem o cumprimento efetivo da Lei Maria da Penha, englobando toda a reminiscência de uma cultura patriarcal e a visão sexista predominante na sociedade. O outro objetivo do trabalho é analisar se a Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de aplicabilidade suficientes para combater o fenômeno da violência doméstica inserido no contexto da pandemia mundial. No que concerne a metodologia, a pesquisa se embasa na análise meticulosa da Lei Maria da Penha, como também em fontes puramente bibliográficas, tais como artigos, livros, em especial nas notícias que regem o tema da atual pandemia, por se tratar de um fenômeno muito recente. O método utilizado será o dedutivo, partindo da perspectiva geral da violência contra a mulher, para uma análise acurada e aplicada ao aumento da violência doméstica em tempos de Covid-19. Também será empregado o método dialético, na consideração dos aspectos históricos, sociológicos, filosóficos e culturais para a obtenção de ideias pertinentes ao objeto pesquisado. O direito, obviamente, norteará toda a pesquisa, uma vez que é nessa ciência que se encontra a garantia da criminalização e da punição da violência doméstica e familiar. No que concerne aos resultados de discussão, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que ocorreu uma diminuição de boletins de ocorrência de agressão física decorrente de violência doméstica no mês de março deste ano, que foi o mês em que o isolamento social teve início, se comparado com o mesmo mês do ano de 2019, do ano anterior.
Porém, dados dessa mesma pesquisa mostram que o número de feminicídios, assim como o número de atendimentos de violência doméstica pela Polícia Militar, aumentaram, o que apenas ratifica que as mulheres encontraram dificuldades para denunciar seus agressores no confinamento social, seja devido à suspensão de atendimentos presenciais ou à redução do horário de serviços públicos no início da quarentena, ou até mesmo porque as mulheres se encontram em uma situação de vigilância 24 horas por dia pelos seus agressores. Porém, ao longo da quarentena, várias organizações, empresas e o governo se propuseram a criar meios que facilitassem essa denúncia. Um exemplo disso foi a criação da campanha do Sinal Vermelho, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, junto com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Um outro importante fator de ser mencionado é que fatores anteriores à pandemia fizeram com que o número de violência doméstica aumentasse neste contexto, como, por exemplo, o corte feito no orçamento destinado ao combate à violência contra a mulher, realizado pelo governo federal, que de 119 milhões foi reduzido a apenas 5,3 milhões entre os anos de 2015 e 2019. Chegando nas conclusões, apesar da quarentena impedir a exposição ao vírus, ela agravou de sobremaneira os casos de violência doméstica no ambiente familiar, pois agora as mulheres são pressionadas a passar todo o seu tempo dentro de casa em companhia do seu agressor, o que resulta em uma convivência indesejada, gerando uma desarmonia familiar em um local propício para o infringimento da lei. Por isso, o combate à violência doméstica e familiar, especialmente agora em tempos de isolamento social, é fundamental para a garantia da segurança das mulheres em seus lares, pois elas ficam expostas a risco de vida em decorrência das agressões sofridas. Então, é indispensável a criação e desenvolvimento de mecanismos específicos que efetivem a aplicabilidade da Lei Maria da Penha neste novo contexto mundial. Bom, os agradecimentos vão para o meu orientador pelo incentivo, dedicação e ajuda, e também para a Universidade Estadual do Paraná e para a CAPES, pela concessão da bolsa de pesquisa. Esses últimos slides são referentes às bibliografias utilizadas para a elaboração do projeto. E é isso, muito obrigada.